Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélida. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Eu coloquei aqui a aula 1, porque nós vamos agora fazer uma série de aulas utilizando aí as razões trigonométricas. Então, vamos começar agora a falar um pouquinho de geometria. Aí, para essa aula 1, eu vou falar do triângulo retângulo, vou falar do teorema de Pitágoras, vou explicar para vocês o que é seno, cosseno, tangente. É um assunto aí que vocês já viram em algum momento aí das aulas. Então, nós vamos fazer tipo uma revisão e depois vamos aprofundar mais sobre o assunto. Então, a série começa aí com aula 1, para a gente ter uma sequência dos assuntos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar do triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? Que vai ser a estrela aí de tudo que nós vamos falar aí mais para frente, que são as razões trigonométricas. Triângulo retângulo é um triângulo que tem isso aqui, ó, um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho e esse pontinho aqui. Ou seja, isso aqui a gente fala que é um ângulo de 90 graus, certo? Todo triângulo tem 3 ângulos, por isso que ele é chamado de tri. Aí aqui você tem um ângulo, aqui você também tem outro ângulo. Não vou colocar valores aqui, não vou colocar graus aqui. Vou chamar aqui de alfa e aqui vai ser o beta, certo? Aqui temos 3 vértices também, ó, por isso que ele é o tri, ele tem 3 de tudo, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse lado, eu vou chamar de A, esse lado aqui eu vou chamar de B, e esse lado aqui vai ser o lado C. Beleza? Tranquilo? No triângulo retângulo, nós temos um teorema que é muito importante para ele, que é o teorema de Pitágoras. Como que eu vou relacionar aqui, como que eu vou enunciar o teorema de Pitágoras? Você vai primeiro procurar qual é o lado ali que está na frente do ângulo de 90. Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, que acho que travou. Pronto, voltou. Qual é o lado que está na frente do ângulo de 90? Olha lá. É o lado A, não é isso? No ângulo de 90? Esse lado que está na frente do ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ele é chamado de hipotenusa, certo? Hipotenusa. Os outros 2 lados que sobram, eles é chamado de quê? Tenho certeza que você sabe. Isso mesmo. Se você falou cateto ou pensou, você falou certo. Ele é o cateto. Deixa eu achar aqui, pronto. Esse aqui é o cateto. Esse aqui também é chamado de cateto. Então, no triângulo retângulo. Então, aqui nós já vimos que tem 3 ângulos, 3 lados, um ângulo de 90. O lado que está na frente do ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados são chamados de cateto. Perfeito. O que o teorema de Pitágoras fala? Que quando você quer saber um lado de um triângulo retângulo, o que você vai fazer? Você vai pegar o lado que está na frente do ângulo de 90, que é a hipotenusa, e vai colocar aqui, ó, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Pronto, esse aqui é o teorema de Pitágoras. Ou seja, esse A que é a hipotenusa, então é a hipotenusa, vou colocar assim, ao quadrado, é igual esse cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Certo? Essa é a nossa primeira fórmula aí que pode ajudar a gente a resolver vários problemas que vão aparecer aí na geometria. Tá? Então, é um teorema muito importante. Outra coisa que a gente precisa lembrar aqui e aprender também. São 3 ângulos, né? Nós temos as razões trigonométricas. Vou até escrever aqui, ó, as razões. Razões significa o quê? Divisão. Razões trigonométricas no triângulo. Trigonométricas. No triângulo retângulo. Quais são elas? Tenho certeza que na hora que eu começar a colocar aqui, você já vai começar a lembrar. Quais são as razões trigonométricas que nós temos no triângulo retângulo? O seno, o cosseno e a tangente. O que significa razão, professora? Razão é a mesma coisa que divisão. Ou seja, o seno vai ser a divisão de alguma coisa,
O cosseno vai ser a divisão de alguma coisa e a tangente também vai ser a divisão de alguma coisa. Que coisas são essas que eu vou estar dividindo? Vai estar lá dentro daquele triângulo retângulo, tá? Então, acompanha aí como que vai ser a fórmula para calcular seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Para você calcular o seno de um ângulo, vamos pegar aqui esse ângulo alfa. Acompanhe comigo, tá vendo que é esse amarelo aqui? Sim. Na frente desse ângulo aqui, não tem um cateto? Que cateto é esse? Olha lá. Ah, é o C. Então, o seno do ângulo alfa é a razão C, ou seja, a divisão do C dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, ou seja, a gente fala assim, ó, a gente fala assim, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, certo? Nesse caso, como é o ângulo alfa ali, o cateto oposto a ele é o C dividido pela hipotenusa, que é o A. Por enquanto, a gente está colocando letras, tá? Depois a gente vai jogar números ali. Não precisa preocupar, não. Então, vamos lá. Então, primeira fórmula que você vai lembrar aí do seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Então, vamos lá. Cosseno, qual é a razão trigonométrica para o cosseno, lá no ângulo? Cosseno de um ângulo. Ah, qual o ângulo? Pode ser o alfa. Ah, professora, pode ser o beta? Pode também. Mas aqui, só para a gente montar aqui as fórmulas para seno, cosseno e tangente. Olha lá, o ângulo alfa. Tem o cateto oposto e tem um outro cateto que está aqui do ladinho dele, ó. Está encostando aqui no ângulo, tá vendo? Que é o B. O que está encostando, até brinco, né? Cosseno lembra de coçar. O alfa está coçando quem ali, não é o B? Esse que ele está coçando ali, que é o cosseno, eu chamo de cateto adjacente. Tá? Adjacente. Dividido também agora pela hipotenusa. Vou colocar aqui, hipotenusa. Hipotenusa. Quem é essa hipotenusa? Hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo de 90. Isso aí a gente já viu, tá bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora, quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? A gente está falando do ângulo alfa ali no triângulo. O triângulo tem 3 ângulos. Você pode analisar qualquer um que você quiser. No caso, eu estou analisando o ângulo alfa. Olha lá. Ângulo alfa, que quem está coçando é o B, cateto adjacente. Sobre hipotenusa. A hipotenusa continua sendo o A. Vamos lá, para mais uma razão trigonométrica ali, que é a tangente. Como que eu calculo a tangente de um ângulo? Tangente aqui de um ângulo. Que ângulo? Ah, pode ser o ângulo alfa. Vamos continuar com o alfa. Ah, poderia ser o beta? Poderia. Aí você analisa o oposto a ele, o adjacente a ele. A hipotenusa nunca vai mudar, então não tem jeito. Eu vou colocar aqui, tangente de alfa. Vai ser o quê? Agora, a tangente é o cateto oposto dividido pelo quê? Pelo outro cateto adjacente, tá? Então, vamos escrever aqui. Cateto adjacente. São as 3 fórmulas que você vai anotar nesse exato momento aí no seu caderno. Seno, cosseno, tangente e teorema de Pitágoras. Tá? Você não pode passar lá para o seu 3º ano do ensino médio sem saber aí calcular seno, cosseno, tangente de um ângulo no triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras também é muito importante. E são as fórmulas que a gente vai usar aí a partir de agora nos exercícios. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo utilizando essas fórmulas aqui. Então, vamos agora trabalhar com números, né? Para ficar mais fácil. Então, construir um triângulo retângulo. Ah, como que eu sei que é um triângulo retângulo? Olha o ângulo de 90 ali, quadradinho, pontinho, 90 graus, certo? Aí ele deu um lado medindo 12 e deu outro lado medindo 20. Não falou o resultado do outro, né? Não falou o valor do outro, não tem problema. Eu sei que o triângulo são 3 ângulos, então aqui eu vou chamar de uma letra. A gente costuma chamar de alfa e aqui beta. Ah, poderia chamar de x, y? Poderia. Só para a gente identificar os ângulos aqui.
Aí eu quero saber qual é o seno de alfa. E eu quero também saber qual é o seno de beta. Quem é alfa e quem é beta são os ângulos. O que você vai fazer? Você vai lembrar que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você já tem anotado aí a fórmula para seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. O que vai depender ali é o que você vai estar analisando, o que é oposto e o que é hipotenusa. Vamos lá. Olha agora para o ângulo alfa. Olhou? Aí você vai procurar o cateto oposto a ele. Ixi, não tem o cateto oposto. E agora? Eu tenho a hipotenusa, mas eu não tenho o cateto oposto. Mas como é um triângulo retângulo, olha que legal. Dá para a gente usar o teorema de Pitágoras e descobrir qual que é o valor aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, vamos lá, calcular? Olha, o que você vai fazer? Você vai pegar a hipotenusa ao quadrado, que vale 20, tá vendo? Então, aqui, ó, 20 ao quadrado vai ser igual ao cateto ali que a gente tem, que é 12, mais x ao quadrado. Aí, vamos lá, vamos fazer primeiro quanto que é 20 ao quadrado, que é 400, certo? 20 vezes 20. 12 ao quadrado dá 144, mais x ao quadrado. Teorema de Pitágoras vai te ajudar em tudo, viu? Então, vamos lá, passa o 144 para lá. 400 menos 144. Aí você faz essa continha aí, 400 menos 144. Deu 256. Então, deixa eu melhorar isso aqui, vou colocar para cá, 256. Igual a x ao quadrado. Você já aprendeu que para tirar o ao quadrado, você tem que passar a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 256? Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 256? 16? Isso, né? 16. Então, x igual a 16. Pronto, olha que legal. Nós descobrimos qual que é o valor do x. Quanto? Olha lá, 16. Com isso, já temos o cateto oposto. Oposto, olha, gente, não tem que errar. O que está na frente do ângulo aqui? O que está oposto a ele? 16. Pronto. Hipotenusa. Hipotenusa é quem está na frente do ângulo de 90. Não tem erro também. 20. Aqui, o que você vai fazer? Ou vai dividir 16 por 20, ou então você pode simplificar essa fração. Acho que é melhor simplificar, ou então divide, que vai dar 0,8. Pode fazer aí, que dá 0,8. Vamos lá, qual é o seno do ângulo B? O seno é cateto oposto. Então, agora você vai olhar para o ângulo B, você não vai mexer com o ângulo alfa. Vai olhar para o B. Quem está oposto a ele? Olha lá, 12. Muito bem. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não vai mudar. 20. Aí, o que você vai fazer aí? Você vai pegar 12 e vai dividir por 20, que vai dar 0,6. Vamos calcular o cosseno? Cosseno de alfa, e eu quero também o seno de alfa. Não, seno de novo não, né? Cosseno. E nem é o de alfa, é o cosseno de beta. Pronto. Ah, eu anotei a fórmula anterior. Vamos ver aqui, cadê? Ó, e sei que para calcular o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ótimo. Então, vamos vir aqui. Já vou escrever aqui, ó. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora é só analisar ali no meu triângulo para a gente conseguir calcular aqui. Olha lá, cosseno do ângulo alfa. Olha para o alfa, o oposto a ele é o 16. O adjacente é o que ele está coçando ali, ó, não é o 20? Dá uma olhadinha lá. E o 12 também. Mas o 20, ele é hipotenusa. Ó, ele está coçando tanto o 20 como o 12. Mas o 20 é hipotenusa, o que sobra? 12. Então, qual é o cateto adjacente ao alfa? 12. Quem é hipotenusa? Não muda, vale 20. E o cosseno do beta, agora olha para o beta, ele está coçando quem? O 20, certo? Mas o 20 é hipotenusa. E o 16. Então, aqui vai ser 16 sobre 20. Então, o cosseno de alfa vai ser 12 dividido por 20, que é quanto? 0,6. A gente até fez ali. E aqui, 16 dividido por 20, 0,8. Ah, professora, deu os mesmos resultados ali? Dá os mesmos resultados. Diferente aqui, ó. Seno de alfa, 0,8. Cosseno de alfa, 0,6. Seno de beta, 0,6. Cosseno de beta, 0,8.
Vamos calcular agora as tangentes. Eu quero a tangente de alfa e eu quero também a tangente de beta. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o que você vai fazer aqui? Vai olhar lá para o ângulo alfa, olha para ele. Olhou? Quem está oposto a ele? 16. Muito bem. Quem é o adjacente a ele? O 12. Pronto. Então, agora o que você vai fazer? 16 dividido por 12, que dá quanto? Dá 1,33333. Ou então se simplifica. Vamos simplificar? Dá para a gente dividir por 4 aqui, né? Vamos dividir aqui por 4, aqui vou dividir por 4 também. 16 dividido por 4 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3, 4 terços. Pode deixar a fração? Pode, sem problemas. Olha lá, agora o beta. Olha o beta. Quem está oposto ao beta? Olha para o ângulo, para o lado que está oposto a ele. Isso, 12. Quem é o adjacente a ele? O 16. Então, vamos simplificar aí essa fração. Vai vir aqui, vamos dividir por 4. Ou seja, vai ficar 3 quartos. Fica o inverso. Tá? Então, como que eu faço na hora de uma prova? Vou fazer uma prova do Enem, vou fazer uma prova que não tem consulta, para eu lembrar seno, cosseno e tangente. Eu faço assim, tá? Vou fazer uma técnica minha aqui. Isso aqui volta, a mãozinha. Pronto. Eu escrevo, olha, eu escrevo seno, tá? Seno, cosseno e tangente. Vou dar um macete para vocês aí lembrar. O seno, ó, o que você vai fazer? Seno, cosseno e tangente, de um ângulo ali qualquer. Eu escrevo assim, ó, CO, CO, K, CO, K. E aqui vai ser H, H, coca, coca. Seno, cosseno, tangente, coca, coca, H, H. Para você lembrar, que é cateto oposto sobre hipotenusa, o seno, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, lembrando que essas relações trigonométricas você utiliza ali para triângulos retângulos. Retângulo é quando tem esse símbolo aqui, ó, um quadradinho, um pontinho, que é um ângulo de 90. E quem está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa. Vou passar para a próxima página, é onde vai estar o exercício que vocês irão fazer nessa aula de hoje. Vou passar só um triângulo do mesmo jeito ali. Então, o que vocês vão fazer para essa aula? Vai anotar todas as fórmulas que eu coloquei, tá? No quadro anterior, bem bonitinho aí, para ficar bem organizado. Vai anotar esse exemplo no caderno e vai fazer apenas um exercício, bem parecido com esse aqui, tá? Então, anotem aí para vocês fazerem a atividade. Então, essa é a atividade. Você vai calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta ali. Então, esse aqui é o ângulo alfa, esse é o ângulo beta. Então, o que você precisa para calcular seno, cosseno e tangente? Cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente. Então, analisa o triângulo, é retângulo. Hipotenusa quem está na frente. Nossa, não tem hipotenusa. E agora? E agora que você vai usar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, descobre a hipotenusa, depois joga aquelas relações lá, tá certo? Então, a atividade é você anotar as fórmulas, anotar o exemplo e fazer esse exercício, como nós fizemos ele anteriormente, tá certo? Então, eu aguardo a atividade de vocês e qualquer dúvida vocês podem me chamar aí, né, no Facebook, WhatsApp, tem várias formas de você me encontrar, tá certo? Então, boa aula para vocês e um bom dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.